Olá, turma. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Silvio Meira, como o Domingos disse, é um grande prazer estar com vocês hoje aqui na Neurotech. Eu preparei uns slides para a nossa conversa, eu vou compartilhar com vocês, vou falar durante um tempo e depois a gente volta para conversar, tem um debate aí com o Domingos mediando as perguntas de vocês. Esse é meu cartão de visitas, ele passa por silvio.meira.com, que é meu blog, onde a vasta maioria das coisas que eu vou falar aqui, eu falo lá quase todo dia. @SRLM é meu Twitter, onde eu falo ainda mais frequentemente, tem 20 mil tweets lá sobre esse assunto da gente aqui hoje, tecnologia e seus impactos na economia, para as pessoas, para a sociedade, para os negócios. E eu vou começar bem rapidamente para a gente fazer uma pergunta muito básica. Como foi que a gente chegou até aqui, onde estamos literalmente conectando lâmpadas na rede, ou lâmpadas em rede, ou criando redes de lâmpadas, como sensores, como atuadores sobre a realidade ao nosso redor. E a gente veio até aqui através de ondas de inovação, literalmente surfando ondas de inovação que começam lá no século XVIII, com mecanização e comércio, mas as três que nos interessam são aqui depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente uma onda de inovação de eletrônica digital, uma de software combinada com redes e outra de sistemas em rede que vem interagindo, basicamente, desde a década de 50, mais intensamente a partir da década de 70, radicalmente a partir da chegada da internet comercial em 1995, para criar um mundo que se transforma continuamente baseado em código. E esse é o segredo da nossa história. Código, pela primeira vez, a base de alguma revolução, de alguma onda de inovação, é programável, pode ser reproposicionada usando texto executável por essa base, código executado por máquinas. Isso criou uma revolução longa de tecnologia de informação e comunicação, mas eu quero me concentrar aqui em 4 pontos básicos. O primeiro é a chegada da internet mesmo. A gente conectou o mundo. E conectou o mundo, não só o mundo de prédios e negócios. Em parte, ele estava conectado antes com redes digitais privadas, por exemplo, dos grandes bancos, das grandes companhias de aviação, dos governos, das grandes redes de supermercados. Essas conexões já existiam. O que a gente fez a partir de 1995 foi conectar casas, conectar pessoas nas casas, pessoas nos escritórios. E isso mudou o mundo e começou uma certa realidade virtual. De uma certa forma, a gente começou a ter um efeito de um mundo ponto em tempo quase real. Em 2006, acontece uma outra coisa mágica. Chega nuvem computacional na prática. O que a gente chama de nuvem hoje está completando 15 anos e faz basicamente uma coisa: disponibiliza processamento, armazenamento e distribuição de informação como serviço, habilitando a criação de novos negócios baseados em tecnologias de informação e comunicação, sem que você tenha que investir na compra de servidores, roteadores ou alugar prédios, montar sistemas de ar-condicionado e de energia, porque a capacidade computacional de comunicação está na nuvem como serviço. Mas esse é um dos efeitos da nuvem. O outro efeito mais radical da nuvem, no topo desse, é código. Código como serviço. De repente, eu posso juntar funcionalidades que já estão na nuvem de alguma forma e escrever uma cola para fazer muito rapidamente uma outra aplicação que vai servir para alguém como um mapa compartilhado, distribuído dentro de um carro. Isso, de novo, muda tudo. Ainda em 2006, é um ano de 2 mágicas digitais, chegam smartphones. E smartphones, de novo, mudam tudo. Se a internet conectava também casas e pessoas lá em 1995, basicamente 10 anos antes de 2006, o que smartphones fazem é conectar pessoas de uma vez por todas. Pessoas no fluxo de informação, em tempo quase real, sempre, em todo lugar. De repente, eu não preciso da minha mesa para estar na internet. E isso causa um impacto global de porte gigantesco. Hoje a gente tem 6,5 bilhões de pessoas praticamente com smartphone e, no caso do Brasil, são 70% dos brasileiros pelas métricas globais. Aqui a gente usa 75%.
Mas se a gente dissesse para alguém, para um CFO, por exemplo, dos nossos negócios, que a gente precisava ter um app lá em 2010, há 10 anos, basicamente, a resposta muito provavelmente seria não. Não tem ninguém com smartphones. Ninguém era 6,5% da população do Brasil com smartphone. Mas note que isso era uma daquelas curvas que mudam o mundo. Era uma exponencial. Um ano depois eram 10%. 4 anos depois eram 50%. E hoje a gente chega nesse número global de mais ou menos 70%. Como eu já disse, aqui no Brasil, a gente tem o número de 75% dos brasileiros com um smartphone. Isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo. 2006 é um marco de novas formas de articulação entre pessoas e empresas, de novos métodos de produção de qualquer coisa baseado em conectividade, relacionamento, interações e transações digitais em tempo quase real em qualquer lugar, e isso, obviamente, modifica os hábitos de consumo das pessoas em todo canto. Até porque pessoas passam a ser sensores da realidade ao seu redor. Pessoas com smartphones que capturam informação de múltiplas maneiras, como todos nós sabemos, se tornam sensores móveis como parte de uma rede global, uma rede de 6,5 bilhões de sensores. Dados numa escala que a gente nunca pensou que ia ter. Do ponto de vista da gente olhar do passado para o futuro, eu acho que ali em 95 ninguém nunca pensou que ia ser do jeito que é. Até porque você tem novelas fantásticas de ficção científica daquela época que não tem smartphones. As pessoas telefonam de cabines telefônicas, incrivelmente, numa visão de futuro escrita por ali, pelo começo da internet. Dados na nuvem. Dados com uma capacidade mais ou menos infinita, ou melhor dizendo, elástica de armazenamento. A gente pode armazenar quase qualquer coisa que a gente captura, inclusive lixo. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas não é só uma nuvem. São nuvens múltiplas de todo mundo interagindo, federações de nuvens, com uma preocupação fundamental. Se a gente olha para o comportamento das pessoas, o que a gente está armazenando na nuvem é exatamente o comportamento das pessoas em dados. Dados que a gente pode usar dentro de certos limites em cada contexto, para fazer perguntas, para ter ideias, para saber como é que o mundo é, como é que o mundo muda, o que a gente pode fazer lá. Olhar para cada um, analisar cada um singularmente, mas se lembrar que do outro lado, quem está olhando não é uma máquina, é uma pessoa que está perguntando alguma coisa. Não estamos olhando pura e simplesmente dados. Estamos observando pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado fazendo isso. Será que esse é um movimento puramente digital, mesmo que a gente singularize o fato de que estamos tratando dados, sabendo que estamos tratando pessoas? Acho que não. Eu acho que digital é a causa de uma grande aceleração no mundo inteiro hoje. Mas o que está na nossa frente, o que está agora acontecendo e onde estamos imersos, é uma grande transição. E não é uma transição do físico para o digital. É uma transição do físico para o físico, habilitado, aumentado e estendido pelo digital, e físico e digital, duas dimensões desse novo espaço competitivo, sendo orquestradas e sendo articuladas por uma dimensão social, aquela onde as pessoas e as empresas interagem em tempo quase real. Esse tempo quase real é o tempo das pessoas, não é o tempo dos sistemas, não é o tempo das organizações nem dos relógios, é o tempo das pessoas. Figital é o meu nome para isso. Físico com digital com social. 3 dimensões que compõem um novo espaço. A dimensão física já estava aí há muito tempo. A dimensão digital se tornou, principalmente na aceleração causada pela pandemia, nesses últimos 2 anos, a porta de entrada cada vez mais frequente para quando a gente precisa fazer transações ou participar de alguma interação nesse espaço digital. E a dimensão social, de mais de uma forma, integra, orquestra, articula o que acontece nesse plano do físico combinado com o digital.
Para mim, o problema da vasta maioria dos negócios passou a ser como sair de um comportamento intrinsecamente quase físico ou majoritariamente físico para um comportamento digital, onde as três dimensões são integradas não com uma ideia de omnicanalidade ou multicanalidade, mas porque só existe uma forma de participar do espaço e é sendo digital, integrando as dimensões física, digital e social. E esse digital, para mim, passou a ser, já há algum tempo, e antes da pandemia, uma grande parte dos novos normais. Ao invés de procurar coisas singulares aqui e ali, a gente devia tratar o todo como sendo uma jornada para o espaço digital. O problema das organizações analógicas, revendo isso, é como adquirir uma dimensão digital, como construir uma articulação social das dimensões física e digital para competir nesse ponto do espaço. Curiosamente, o problema das organizações que são extremamente competentes do ponto de vista digital e social também é como é que elas criam uma performance física, como, por exemplo, a Amazon lançando lojas de rua, como a Mesbla de antigamente, para também poder competir nesse ponto ou nos pontos digitais do espaço, competindo com outros que também já estão lá. Os novos normais não são um destino, eles são jornadas, porque esse espaço digital é fluido, muda o espaço, e para a gente entender como é que esse espaço é, mudam as fundações do espaço. Eu escrevi um texto razoavelmente longo sobre isso, lá na Digital Strategy, tá em bit.ly/futuros digitais, e nesse QR Code aqui que vocês podem pegar, onde eu estabeleço, ou tento estabelecer, as 4 fundações, os 5 princípios e as 20 lógicas para a gente entender e para a gente competir nesse espaço digital. E, de mais de uma forma, é fácil de entender o que está acontecendo lá. Eu não vou passar por tudo isso aqui, mas vou sintetizar muito rapidamente, dizendo basicamente o seguinte: mercados passaram a ser ecossistemas, habilitados por plataformas. Nesses mercados que são ecossistemas, as conexões entre as pessoas e as instituições são efêmeras, e esse espaço digital é fluido. Todo mundo conectado. 3 em cada 4 brasileiros conectados. Sistemas de informação que têm 2 bilhões de usuários, que enviam dezenas de mensagens por dia, que são replicadas ou respondidas naquele tempo quase real que eu falei, menos de 1 minuto para 2 em cada 3 mensagens. Não há nenhuma forma de você treinar milhares de usuários que seja, quanto mais dezenas de milhões ou bilhões, ao invés de treinar usuários, nós temos que desenhar experiências com eles. Experiências fluidas, onde a nossa antiga máquina de ter ideias sobre o que fazer com as pessoas em rede tem que ser substituída pela rede em si, capturando as percepções das pessoas, tratando os cenários onde as pessoas estão, descobrindo quais são as personas que equivalem às classes de pessoas com quem a gente vai lidar e desenhando isso o tempo todo. É claro que tudo isso é baseado em dados. W. Edwards Deming já dizia há 60, 70 anos, brincando com a nota de dólar, que in God we trust, all others must bring data. Mas a gente tem que tomar cuidado para não se render ao dataísmo. Não é o dataísmo que vai resolver os nossos problemas. É dados e análises como bases para a intuição humana descobrir novas perguntas. Descobrir perguntas é muito mais importante e relevante para qualquer negócio do que descobrir respostas. Se a gente sabe quais são as perguntas, é muito mais fácil a Neurotech encontrar as respostas. E pessoas não podem ser reduzidas a meros comportamentos básicos ou facetas dos seus comportamentos. Porque ninguém tem cliente. Não sei se vocês já pensaram nisso. O problema que a gente tem que tratar é que há pessoas cujos comportamentos num dado espaço-tempo levam a transações do tipo cliente-fornecedor com o nosso negócio, vez por outra. Mas o cliente não é nosso, ele não é propriedade nossa. Ele é, certas horas, motorista, pai, filho, irmão, sobrinho, tio, professor, torcedor do clube A, B ou C, inclusive do Ibis, talvez até do Náutico, aqui em Pernambuco.
O nosso negócio não é especial, ainda por cima. O que acontece, na vasta maioria dos casos, é que a mudança do comportamento das pessoas como clientes se dá em negócios em outros mercados que não tem nada a ver com o nosso. A gente tem que estudar amplamente o contexto onde as pessoas estão, porque elas não são seguradas, por exemplo. Elas são pessoas. E elas seguram as coisas por causa de outras coisas que elas fazem. Uma experiência nesse mundo é um fenômeno que ocorre em fluxos nesse espaço digital. E ele tem 5 lógicas. Esse é o único conjunto de lógicas daquele Fundações para os Futuros Digitais que eu vou mostrar aqui. Primeiro é que, como os protocolos da rede são abertos, todo mundo pode participar, conectividade traz diversidade. E para a gente se conectar, a gente tem que considerar diversidade. Como as conexões são efêmeras, tudo são fluxos, mas os fluxos são turbulentos, porque nem sempre as pessoas estão lá. Como o conhecimento é distribuído, e está todo mundo conectado em rede, e as conexões são efêmeras, quase tudo que acontece ao nosso redor é imprevisível e é impermanente. Não fica lá parado para sempre, esperando que a gente faça alguma coisa. Liga e desliga. É digital, 0 e 1. Os padrões de auto-organização na rede são absolutamente fundamentais para a gente entender relacionamentos e interações. Não são só os padrões de comunicação e de conectividade, são os padrões que a gente descobre nos dados, para descobrir como é que as pessoas se organizaram para fazer aquilo, para descobrir quais são os relacionamentos que estão indicados, que estão embutidos ali. E aí os efeitos de rede que acontecem nas plataformas, ou a partir das plataformas que habilitam os ecossistemas digitais, fazem com que essa lógica seja a lógica das experiências em rede. Quase tudo tem que ser tratado de forma incremental, ainda não sabemos tudo, e muitas vezes a mesma coisa. Temos que revisitar tudo aquilo que achamos que já sabemos o suficiente. Tudo é informação nesse nosso espaço. Nos negócios, a gente já sabe disso há muito tempo. Mas não adianta tratar apenas informação. Isso a gente sabe também. Por trás, há muito mais. Há pessoas, famílias, torcidas, grupos, escolas, formados, ex-alunos, profissionais. E tem um grande desafio para a gente tratar essa informação. É a gente tratar as pessoas que criam, que demandam, que protegem informação. E isso não é trivial. Isso depende de muito conhecimento. Depende de muito dado. Dado, dado e mais dado. Mas depende também da gente entender que o que a gente precisa fazer com dados é aprender a usá-los para gerar benefícios. Não é dado por dado. Analytics não faz nada para a gente. Se a gente não aprender a usar para criar benefícios, a gente não vai fazer nada. E por trás disso, eu acho que tem 5 perguntas bem básicas. Que dados nós temos mesmo? Aonde é que eles ficam? Que sistema usam que dados e para quê? E será que a gente já resolveu os problemas de conformidade, o uso dos dados de acordo com os nossos próprios ditames e regras? E regulação, a gente está obedecendo às leis do nosso contexto? Se a gente tiver resolvido essas 4 perguntas de forma satisfatória, a gente pode fazer mais 3, que são 5. Porque 2 são sobre o presente. Como é que dados podem aumentar a nossa agilidade e reduzir riscos e custos? E 3, incluindo essas 2, são sobre o futuro. Como é que no topo disso a gente pode criar novas oportunidades, receitas e lucros? Isso aqui dá para a gente uma noção da complexidade de tratar dados como parte de modelo de negócios. E não é só Big Data. Não estamos falando da gente juntar mais dados, de ter muitos deles, de ter volumes absolutamente imensos, ou de tratar dados usando AI, pura e simplesmente. Nós estamos falando de uma coisa mais complexa do que isso. Isso já é complexo o suficiente, usar inteligência para tratar dados. Nós estamos falando de alguma coisa que eu gostaria de chamar de agilidade.
em função desse diagrama daqui do Richard Hackathon, antigo, de 2004, que diz basicamente o seguinte: o que a gente está preocupado em entender é algum evento que acontece. E os eventos acontecem e o tempo passa. Quando o evento acontece, ele tem um certo valor intrínseco, normalmente alto. Mas aí o que acontece até a gente responder aquele evento? Latências de captura de dados, de armazenamento, de processamento, de rede, de análise, de estratégia, de decisão operacional. E aí a gente perde a maior parte do valor do evento pelo tempo que a gente leva para tomar uma decisão. Isso é crítico em qualquer modelo de negócio. Para a gente tratar isso, a gente precisa de estratégia de informação. Se vocês pegarem aquele QR Code lá, eu escrevi um longo texto no meu blog exatamente sobre isso. Se não, vão em silvio.meira.com e procura estratégia de informação, que tem um texto lá sobre isso. E lá eu digo basicamente o seguinte: a gente tem que cuidar desse ciclo de vida, que são 3 ciclos de vida na realidade. Desde a gente capturar, receber ou gerar dados, que passam por processos de armazenamento, organização, recuperação, processamento, distribuição, até terminação. A gente tem que saber quando deletar as coisas. Tem um ciclo mais interno, obviamente, de relacionamento, transformação, análise, síntese, simplificação, entendimento e visualização, e um ainda mais interno, aquele de conformidade, regulação e segurança, onde a gente tem que cuidar da preservação, consistência, privacidade e a segurança propriamente dita dos dados. Se a gente não levar em conta isso aqui, e se não tiver uma gestão estratégica do ciclo de vida de informação no negócio, a gente está perdendo tempo. Se eu resolver tudo isso, eu talvez pudesse dizer isso aqui. A gente, tendo resolvido tudo isso, a gente poderia usar dados e algoritmos para combinar produtos com serviços e experiências, substituindo venda e entrega, que ninguém quer, na realidade, porque o que a gente quer é resultados para a gente, para o cliente. O que eu quero é criar resultados. Não quero nem criar a solução. A solução pode estar lá e ela pode não estar sendo usada, não funcionar no contexto, um bocado de coisa. O que eu quero é resultados para o cliente. Tendo estabelecido isso, eu posso dizer com toda a segurança do mundo que ninguém precisa de uma estratégia de dados. O que todo mundo precisa é de uma estratégia de negócios que aí sim incorpora uma estratégia de dados. Isso é fundamental da gente entender. Dados não fazem mágica. Estratégia, de múltiplas formas, é transformação. É transformar coisas. Em particular, eu acabo de escrever e publicar um livro, foi lançado agora no dia 24, chamado O que é Estratégia? Está nesse link aqui, SRLM-estratégia, nesse QR Code. E lá eu digo que estratégia é o processo de transformar aspirações, coisas que a gente quer ser, ter ou fazer, em capacidades. As competências e habilidades combinadas com os recursos para a gente ser, ter ou fazer alguma coisa. É isso que a gente devia fazer sobre dados, sobre informações, sobre análises. Transformar a aspiração de ter, de querer, de saber o que fazer com dados, nas competências, habilidades e recursos de transformar dados e análises em intuição, que geram intuição, dados e análises, como uma parte intrínseca do nosso modelo de negócio. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Silvio. Excelente, excelente conteúdo, excelente discussão. Já temos aqui diversas perguntas com base nas provocações. Vou aproveitar, Silvio, vou trazer as perguntas e aí a gente vai aproveitando aqui o tempo que nos resta para bater um papo em cima das provocações aqui do público, tá? Ok. Primeira pergunta vem da Roberta Barroca. Ela coloca o seguinte: bom dia, Silvio. Qual dicas você poderia dar para aqueles que não são early adopters ou que são oriundos do mundo ou que não são oriundos do mundo da tecnologia e ciência da computação, né? Que dica você dá para eles se conectarem com esse novo mundo, né? De que maneira podemos estimular a nossa mente para fazer essa transição mais rápido para o mundo digital? Roberto, eu acho que o problema fundamental é a gente
entender ou tentar entender quais são as regras gerais desse mundo, né? Quais são as leis, o que está rolando. E essas leis sobre o que está rolando, eu acho que eu descrevi uma parte significativa delas lá no Fundações para os Futuros Digitais. Se você não pegou o QR Code, vai lá em tds.company, que tem um carrossel no topo da primeira página onde está rolando isso. E essas fundações, elas são fundamentais para a gente não ficar pegando exemplos e achando que aquilo ali pode ser generalizado, que é uma coisa que a gente faz quando a gente não sabe mais ou menos o que está acontecendo num certo cenário novo de competição, de colaboração, de trabalho, de aprendizado, do que for. Eu acho que a gente definir onde é que a gente está e entender quais são as regras gerais dos espaços competitivos é alguma coisa fundamental para a gente poder literalmente competir lá. A gente tem que ler, a gente tem que ler, a gente tem que entender o que é. Podia talvez passar aqui amanhã inteirinha dando exemplos. Olha, está vendo esse comportamento aqui? Ele vem dessa regra geral. Está vendo esse outro comportamento aqui? Ele vem dessa outra regra geral. Mas é melhor tentar entender quais são as fundações, quais são as lógicas, quais são os princípios por trás do que está acontecendo, porque aí fica muito fácil a gente identificar que comportamentos foram gerados ou dependem de que lógicas e princípios do espaço digital, por exemplo, como se fossem as leis da natureza, como se fossem as leis de Newton, como se fossem as leis da termodinâmica. O que acontece no mundo físico é regido por um certo conjunto de leis que são imutáveis. Você não pode chegar lá de uma hora para outra e dizer, bom, eu vou mudar a eficiência do motor aqui acima do máximo teórico. Tem um máximo teórico que é garantido por uma lei e você não pode passar disso. No espaço digital, no espaço digital, a mesma coisa acontece. Muito bom, Silvio. Eu acho, a gente conversa muito, né? Eu complementaria aqui eu acho que tem uma regra básica que você finalizou a apresentação por ela, né? Ou seja, estratégia é transformar aspirações em capacidades, né? Então, se nós aqui queremos transformar a nossa carreira, o nosso futuro profissional, né? A gente precisa transformar esse nosso desejo em capacidade, né? Então, a gente precisa aproveitar, já que a gente tem ciência que o mundo está indo por esse caminho, como é que a gente se habilita, né, para esse novo mundo? E aí eu vou aproveitar a deixa de Silvio aqui. A Neurotech, ela tem uma série de movimentos e de oportunidades profissionais, tá, de transformação de carreira. Então, tem um programa Vem para a Neuro aqui. Aqueles que querem entrar para esse novo mundo, por favor, visitem a nossa página de oportunidades, porque estamos trazendo pessoas da área de direito, da área de administração, da área de economia, para trabalhar junto com a gente aqui. Eu acho que a gente ainda tem um tempo aqui. Vou trazer uma segunda pergunta aqui, Silvio. Foi do Wellington Isidoro, né? Silvio, apesar da dificuldade de mudança em nosso país, a área de tecnologia tem se mostrado sempre eficiente. Exemplo disso é o serviço oferecido por empresas como a Neurotech e várias outras. Mesmo assim, você acha que a evolução digital tem andado em uma velocidade adequada em nosso país, ou não, né, devido a travas de visão de algumas empresas, da sociedade ou até mesmo do governo? Que foi o Wellington que trouxe essa pergunta. Olha, Wellington, quando a gente olha para o mercado privado, você não tem muita diferença do que está acontecendo no Brasil do que acontece nos melhores locais do mundo. Mas veja, lembre-se do começo da pandemia. O que foi que aconteceu no começo da pandemia? Abril do ano passado. Filas gigantescas de pessoas desbancarizadas nas portas de agências bancárias abrindo uma conta para receber auxílio. Aquilo ali é um erro de estratégia, um erro profundo, uma falha dantesca. A gente devia ter identidade digital no Brasil pelo menos há 15 anos. Pelo menos há 15 anos. Essa identidade digital, se fosse realmente ubíqua, ou seja, espalhada para todo mundo realmente, e funcional no sentido amplo, deveria permitir, por exemplo, que você sabendo quem são os cidadãos e em que condição eles estão, obviamente com os dados e a privacidade deles protegida pela LGPD nesse caso, deveria ser trivial para uma política pública identificar não só que cidadãos deveriam estar recebendo auxílio, mas de agregar a sua identidade digital única uma conta bancária e fazer uma transação direto para lá, sem ninguém ir para a fila em lugar nenhum. Aquelas filas foram um absurdo analógico, uma espécie de uma declaração de que o Brasil era analógico em escala. E quando a gente fala em digital, no sentido de país, no sentido de políticas públicas,
Ou você universaliza, ou não é público o suficiente. Toda vez que você ouvir falar em política pública, a pergunta é: isso é universal? Todo mundo potencialmente tem acesso a isso. Aqueles que demandam, que precisam, que necessitam, podem chegar nisso rápida e fluidamente. Nesse sentido em particular, a gente tem deficiências gigantescas, mas também tem exemplos fantásticos. Eu e Domingos estamos aqui no Recife com uma frequência muito grande e o Recife deu uma aula de como fazer isso com um aplicativo agora na pandemia chamado Conecta Recife, que virou a plataforma de serviços digitais da Prefeitura do Recife. Só para a gente ter uma ideia, quando começou a ficar claro que haveria vacinas em quantidade suficiente, né, você começou a cadastrar toda a população do Recife nessa plataforma e marcar a hora para você tomar sua vacina. Eu tomei 3 doses com uma precisão de 5 minutos ao redor da hora marcada, e foi isso para quase todo mundo que eu conheço. E no meu caso em particular, foram 5 minutos antes da hora marcada. Um serviço público complexo, e eu fui atendido 5 minutos antes da hora marcada. Mas isso não tem nada a ver com o aplicativo. Tem a ver com o redesenho do conjunto de processos. Um redesenho para o mundo digital, porque envolve estoque de 4 vacinas diferentes, postos de vacinação, controle de tráfego, controle de entrada, controle de saída, registros, pessoal especializado para aplicar vacinas, conservação, logística complexa, porque de alguma coisa que tem que ser preservada a frio e assim por diante. E a Prefeitura do Recife conseguiu fazer isso. Se a Prefeitura do Recife conseguiu fazer isso sem um esforço que deixou as pessoas estressadas durante quase esse ano já, onde a vacinação está acontecendo e as pessoas estão lá alegres e felizes vacinando outros brasileiros que moram aqui, é possível fazer em qualquer lugar, mas a gente tem que pensar de forma transformadora. Não é simplesmente digitalizar alguma coisa. Se você, pura e simplesmente, tivesse digitalizado o agendamento e não tivesse feito nada por trás, você teria informatizado o caos. Mas não foi isso que foi feito. Foi um redesenho radical de processos para que, ao fazer um agendamento, você tivesse uma probabilidade perto de 100% de ser atendido na hora que você marcou. Isso muda tudo. Muda tudo na iniciativa privada, muda tudo em todo canto. E já que a gente está falando em saúde aqui, vacina é saúde, é proteção, uma coisa boa e interessante de se dizer é que raramente você consegue, por exemplo, agendar uma consulta médica privada e paga e ser atendido no horário. Então, nesse sentido em particular, o espaço público deu um salto à frente da iniciativa privada, coisa que eu espero que se mantenha permanentemente. Excelente, Silvio. Acho que é um case, enfim, que é possível, né? É possível você fazer a transformação do físico para o digital e temos cases aí, exemplos, a questão é você se preparar e você se planejar e você executar. Estratégia e execução. Transformar suas aspirações em capacidades. Silvio, muito obrigado pela tua participação, pela tua palestra, pelo início aqui, pela provocação. Acho que o restante do nosso evento vai estar muito discutindo os temas que o Silvio trouxe aqui, pessoal. Então, fiquem aqui, não percam. Perguntas foram feitas aqui, inclusive algumas direcionadas para a Neurotech. Então, a gente vai, durante o dia, tentar responder essas perguntas. Peço desculpas, a gente não consegue responder todas, mas obrigado pela interação. A gente responde depois essas perguntas diretamente para quem as fez, tá bom? Silvio, meu amigo, obrigado mais uma vez pela parceria, enfim, você sempre está junto aqui da gente, você faz parte da nossa história. Regina, volto contigo. Obrigado, pessoal.